Olá pessoal, boa tarde. Graças a Deus, pessoal. Nossa, pessoal, a espiritualidade tomou um pouco de chá aqui, porque eu agora meditando, né, pessoal? Sabe, me vê assim, uma sensação, tava aqui chorando aqui, igual uma criança, né? Porque a espiritualidade, pessoal, não é coisa séria, pessoal. É uma coisa maravilhosa também, sabe? E essa conexão que a gente tem com a gente, né? E eu queria falar aqui, né, que ontem vi duas notícias boas, né? É uma notícia boa e uma notícia assim que estava confirmando que o vídeo que eu falei ontem, né, que foi do espelho, né? É a lei do espelho. E aí eu vi um vídeo, né, aí nas redes sociais que era uma mulher que gravava vídeo de sexo, né? Eu acho que ela é famosa aí, né? Não sei. Tava falando que um pastor procurou ela para gravar também um vídeo um vídeo fazendo sexo. Ela queria gravar um vídeo. Ela tava falando nesse vídeo que o pastor entrou em comunicação com ela, né, para poder gravar esse vídeo de fazendo sexo com ela e tal. Porque ela parece que grava vídeo assim, fazendo sexo com as pessoas, né? E aí ela tava falando que não. Ela tava pensando porque era uma coisa, né, inusitada, né? O pastor ia ter que usar máscara, ia se esconder da sociedade. Mas será que ele está se escondendo de quem, pessoal? Entende? Essas pessoas, eu imagino a igreja que esse pastor tá, as pessoas que estão ouvindo esse pastor. E ela disse que ele era casado, que aí tal, entrou em comunicação com ela, né, através do telefone, que queria gravar fazendo lá, né, a bagaceira com a mulher, entende? Aí eu olhei essa situação, eu disse, nossa, isso é um espelho para mim, sabe? É um espelho, né? É um espelho que eu tenho que olhar assim, nossa, sabe? Não querer julgar agora o pastor, entende? É coisa que tem dentro dele, ele tá no ego, né? Não tem muito conhecimento sobre essas coisas, aí tá indo segundo o desejo dele, pessoal. Nossa, pessoal, e ele é uma pessoa que a mulher falou que ele é casado, sabe? Ele não. A necessidade dele, a energia sexual que ele precisa trabalhar, será que a mulher dele não trabalha essa energia sexual junto com ela? Ele precisa ir para uma mulher que faz vídeo aí de sexo. Consequentemente, ele deve estar assistindo um vídeo dessa mulher estava desejando essa mulher aí, né? Para fazer isso, entende? E aí eu estava vendo essa situação, sabe, pessoal? É um espelho, é um espelho. E eu falei ontem que gravei o vídeo, até o vídeo que a irmã, né,
me confessou, né? Me deu feedback de que eu estava nesse vídeo, ela disse que eu sumia. A mesma coisa que ela falou da primeira vez que eu estava em cena e depois saía de cena, sabe? Deve ser o quê? O espírito deve estar tomando o meu lugar aqui para falar, né? O mentor, o anjo, não sei. É algum espírito aí, porque a irmã percebeu, né? Ela tem uma mediunidade assim mais aflorada. Ela percebe, ela tem essa sensibilidade de perceber essas coisas. Então ela disse que percebeu, nossa irmão, você sumia de novo, eu vi ali aquele vídeo ali, você sumiu, literalmente, quase a maioria do vídeo você não estava ali. Tinha momento que você aparecia, mas tinha momento que você sumia. Sumia. Quem que sumia? Minha essência, né? Minha verdadeira pessoa. Entende, pessoal? Então, é tipo o quê? Uma incorporação, né? Mas eu nem senti. Eu só confessei a ela que eu senti no momento que eu tava com muita energia, sabe? O corpo quente, parecendo estar muito esquentado. Eu senti na hora que eu tava gravando esse vídeo, eu disse, nossa, eu tô passando mal, será que eu tô passando mal ou tal? Botei o ventilador aqui perto, mas ah, eu senti que meu corpo estava muito quente, parecendo que estava. Chega que quando eu acabei de gravar o vídeo, esse vídeo de A Lei do Espelho, eu fiquei ainda muito tempo, até a noite eu estava muito energizado, sabe? Tomei um copo de suco, tomei água e tal. Eu digo, nossa, mas eu tô me sentindo bem, eu não estava me sentindo mal, mas eu estava com o corpo bastante quente, né? É o que eu tinha falado da irmã. Eu digo, quando um espírito evoluído de dimensões acima, né? Ele, ele usa você, você vai sentir a energia, ele não vai tirar a energia de você. Ele vai dar energia a você, entende? Não é como os médios que recebem esses espíritos de baixa vibração, que ele suga a energia do perispírito do médium, né? Da alma, do espírito do médium, suga aquela, aonde pode até levar o médium a ter doenças, né? De tanto tirar a energia, de tanto esse médium ficar tendo essas incorporações com esses espíritos baixos, sabe? Então a irmã disse que ela sentiu de novo nesse vídeo, né? Eu digo, nossa, irmã, foi mesmo, irmã? Nossa, foi. Eu senti que você sumia. Não era você ali. E você falava, e era coisa muito profunda, que, nossa, ela até falou, disse que eu recebi a energia através do celular. Ela disse, irmão, como é que pode receber energia através do celular? Eu digo, recebendo. Se você está na sintonia, você coloca meu vídeo e ouve a minha voz, vai sair com alguma vibração. Porque eu estou falando, meu vídeo aqui é uma doação de energia. Então, eu estou passando energia para vocês, sabe? E às vezes até uma energia que não vem de mim, né? Vem da espiritualidade aí, que a irmã percebeu isso, né? Ela estava falando, ô irmão, como é que pode receber energia através da tela? Você não está nem presente, não precisa, pessoal, não precisa estar presente. Entende? É só você estar conectado à sua espiritualidade. Aquele que está conectado à sua espiritualidade, ele recebe essa energia que eu estou passando. Entende? Quem não está conectado não vai querer nem ouvir, coloca lá, vê do que eu estou falando, não vai querer nem ouvir, vai tirar. Então ele não vai receber a energia, a mensagem, sabe?
porque ela estava conectada. Eu falei, você está conectada, irmã. Não precisa. A conexão, não existe tempo e espaço, não existe lugar, a gente precisa ficar no mesmo lugar. Não existe isso. Entende? É por isso que meus vídeos aqui podem ser uma ajuda para muitas pessoas que estiver nessa conexão. Entende, pessoal? Então foi essas duas notícias que eu recebi depois que eu gravei a lei do espelho, né? Foi muito bom. O vídeo, eu depois assisti, eu vi que até eu recebi também uma energia boa também, né? Vendo eu ensinar sobre aquilo ali, né? O espírito estava me usando, né? Graças a Deus, pessoal. Eu falei no começo do vídeo que eu ia começar a gravar o vídeo lá, da lei do espelho, eu falei, eu disse, a gente tem uma espiritualidade que está guiando o pessoal, entende? E você tem que, a conexão com a espiritualidade é isso, é você desconectar do seu ego. Quando líderes qualquer, ele está dizendo que sabe, que faz, ele está conectado ao ego e dificilmente a espiritualidade vai usar esses tipos de pessoas, sabe? Porque tem que se conectar com a espiritualidade. E tá longe da espiritualidade. É preciso ter isso, né? E é o meu tema de hoje que eu vou falar sobre essas coisas também, né? Que meu tema de hoje, eu não sei se você tem ouvido falar sobre esse tema que hoje que eu vou falar aqui, né? Que é o que é o descanso espiritual. O que é isso, né? Por que é importante buscar esse descanso para nossas vidas? Pessoal, eu vou trazer aqui um olhar que é da psicologia, né? Tal, da psicologia, um pouco de espiritualidade, e depois aí eu vou linkar com a Bíblia para trazer uma visão espiritual verdadeiramente sobre o que é esse descanso espiritual. Será que é descansar, morrer? Ah, morreu, aí vai descansar eternamente? Será que é isso? Será que é isso, pessoal? Porque as pessoas vê logo assim, descanso espiritual, né? Dizer assim, o que é isso? Vamos saber. Aí eu faço uma pergunta, né? Por que é importante buscar esse descanso para a nossa vida? Então, gente, buscar um descanso? Que é isso? Entende, pessoal? Você vê, você vai lá colocar lá na Bíblia descanso espiritual. Não tem. Mas eu vou trazer o significado desse conceito e depois você vai ver se não tem na Bíblia. Entende, pessoal? É por isso que a gente precisa fazer isso. Eu sempre faço isso nos meus vídeos, pessoal. Sempre. Porque o que interessa para a gente é a essência da palavra. É a essência. A irmã estava me confessando também, nossa, irmão, eu os outros grupos religiosos, eu vi na palavra, eu já li a Bíblia, mas eu nunca senti, na hora que você estava falando lá, o versículo bíblico, vinha, parece que vinha com a energia tanto tal, e ela estava falando isso emocionada, né? Que deve ter tocado nela, né? Ela disse, nossa, eu quando você passava aquela parte, eu voltava de novo para ouvir porque eu não queria que aquela energia passasse, né? Entende, pessoal? A gente tem que falar, tem vida, pessoal. A palavra de Deus tem vida. Não é morta, não, não é. Ela disse, essas pessoas parecem que estão passando a palavra assim, você não sente nada. É isso que eu estou falando, pessoal. A conexão com a espiritualidade.
É você se conectar, você vai sentir. Você não viu falar aqui sobre a irmã que há muito tempo na igreja e não sentia nada? Ela confessou para mim, não estou sentindo nada, irmã. Eu digo, nossa, irmã, o que é que está acontecendo? Entende? É isso, é essa conexão com a espiritualidade. E tem pessoas assim, grupos religiosos aí, sabe? É importante que você quer ficar nos grupos religiosos, mas fique conectado. Mas só que o trabalho que essas pessoas estão fazendo não estão levando as pessoas a se conectar. Essa é minha preocupação com esses grupos religiosos. Entende? Porque se eles fazem lá o trabalho lá na igreja, mas as pessoas melhoram, as pessoas se conectam com a espiritualidade, a pessoa se torna uma pessoa melhor, aí tudo bem, é um trabalho maravilhoso, mas é poucas. Entende, pessoal? Essa é minha indagação com esses grupos religiosos, né? Ainda mais eu vendo agora a notícia dessa que o pastor quer fazer esse vídeo lá de sexo com. Já pensou, pessoal? Que coisa, né? Vai ser um escândalo que aí muitos vão quiser, aí não vai querer nem mais se conectar com a espiritualidade, ler Bíblia, buscar aí essas coisas e tal. Vai falar mal, sabe? Escarnecer, né? É isso, pessoal. Mas vamos saber o que é esse descanso espiritual. Vamos saber aqui o que é que fala aqui, né? Ele fala: descanso espiritual é a capacidade de se conectar além do físico e mental e sentir um amor profundo, sentimento de pertencimento, né? Sentir um sentimento de pertencimento, amor, aceitação e propósito, né? Isso se dá através da conexão com a espiritualidade, através de oração, meditação ou envolvimento comunitário para fazer bem ao próximo. Entende, pessoal? Entende que fala aqui que é esse descanso espiritual? Não é para você descansar, é para você trabalhar. Que coisa para você trabalhar, né? A sua alma, o seu espírito trabalhar. Ele fala que é o que esse descanso? É uma capacidade de você o quê? Se conectar com além do físico e o mental. Então você vai se conectar com o quê? Com algo mais superior, que é a espiritualidade, né? É o Deus interior. Essa você vai se conectar, né? E aí ele fala, e sentir um amor profundo. Então você vai o quê? Vibrar nesse amor profundo, né? E sentir um pertencimento de amor. Então, quando você está nessa conexão, vai sentir um pertencimento de amor, de aceitação e de propósito de vida. Entende, pessoal? Então, esse descanso espiritual é o quê? Ele está falando de uma conexão espiritual que a gente tem que ter com esse Deus, com essa essência, com a espiritualidade, né? Que ele fala, e isso se dá através da conexão com a espiritualidade, através de oração, meditação ou envolvimento comunitário para fazer o bem. Então, vai lhe dar aquela disposição, aquela energia para você fazer o bem, porque você está vibrando nesse amor, né? Você está nessa energia espiritual, você então vai fazer o bem. Então, o descanso espiritual não é para você descansar, é para você se conectar a esse algo maior, para você fazer o bem às pessoas que estão próximas de você. Entende? Esse descanso espiritual, viram? Então, aí o que é que ele fala mais aqui? Porque, de acordo com a Sandra
né? É uma estudiosa, uma doutora, né? A psicologia também, né? O descanso, para ser renovador, precisa contemplar 7 áreas da vida. Então, ela percebeu que a pessoa tinha 7 áreas da vida que precisava ter o descanso, né? Aí ela fala quais são o descanso, né? Ela fala o físico. Então, o físico você sabe como é que a gente precisa descansar, né? O corpo físico precisa descansar. O mental, então, a mente não pode ficar tão bem. Ela tem que ter um momento dela pairar ali. Sensorial, então, o descanso sensorial é que você vai descansar e ver num lugar mais verde, passear em um lugar, sabe? Ele fala o criativo, que é você deixar de ter uma criação. Você não tem que só estar criando, entende? Tem que haver um descanso para isso. O emocional, você sabe, né? Suas emoções têm que descansar também, né? Porque é o corpo emocional que a gente tem um corpo emocional. E ele precisa também de um descanso. E o, o descanso espiritual, entende, pessoal? É o que a gente está falando, que ela aí, essa Sandra, está falando que é o quê? É você se, se conectar, né, com esse além do físico e do mental, né? Aonde você vai sentir profundo sentimento de pertencimento, amor e aceitação e propósito. Então, pessoal, é uma conexão com a sua espiritualidade, esse descansar espiritual. Olha o que essa psicóloga, né? Ela reparou esse descanso espiritual. Então, você vai se conectar, mas quando você se conectar, você vai fazer o bem. Então, que descanso é esse? Porque o espírito não descansa a pessoa, né? É um descanso assim, falando que é um descanso. Porque quando você faz isso, você tem uma paz, você tem um pertencimento, uma aceitação, você sente o amor, sabe? Você está no seu propósito. Então, seu, como é que se diz? Você tem um descanso espiritual, né? Aí, o que é que ela fala mais aqui? Ela fala, ou seja, não basta apenas horas de sono, tá vendo? Precisa olhar para o outro, para outras dimensões da nossa vida, tá vendo? Porque os seres vivos são complexos e que a nossa vida existe em outras vidas. Por isso temos que olhar essas dimensões para ajudar a tomar decisões aonde você começa a cuidar de si, o, o qual o cansaço precisa de mais atenção. Entende, pessoal? Então, essa descanso espiritual é você se conectar com a espiritualidade, o qual você vai cuidar de si, né? O qual vai lhe ajudar a tomar decisão para você começar a cuidar de si. Porque ela fala que a vida dos seres humanos é complexa e que existe outras dimensões que está interferindo nessas nossas vidas. Então, uma dimensão que está interferindo é a dimensão espiritual, o qual você precisa ter o descanso. Entende, pessoal? Entende o que ela está querendo passar? Então ela fala assim: por isso o descanso espiritual passa pela espiritualidade, que é diferente de
religiosidade. Então, ela já dá logo a introdução. O descanso espiritual passa por essa espiritualidade, né? Por essa conexão com a espiritualidade, que é diferente da espiritualidade. Você viu falar que por que as pessoas estão nos grupos religiosos, mas ainda não estão conectados com a espiritualidade dela? Então, pessoal, elas não estão descansando espiritualmente. Não é só você participar de um grupo religioso e fazer obras lá sociais, fazer. Não. Esse descanso espiritual vai além do físico e do mental. É por isso que ela fala isso. Então, é uma conexão com esse Deus, com esse eu superior, com a espiritualidade, com o Espírito Santo, entende? Que é diferente de religiosidade. Ela fala isso, entende? Então, essa conexão com o descanso espiritual é a conexão com a espiritualidade que não tem nada a ver com você ir para um grupo religioso, você participar de um grupo religioso. Não tem nada a ver com isso. Mas você pode fazer isso? Pode. Mas se você está nesse descanso, se você ainda não está nesse descanso, você não tem a conexão. O seu espírito não está descansando verdadeiramente. Você está fazendo aquilo só por fazer automaticamente as coisas. Entende? É preciso se conectar verdadeiramente. É esse o chamado da minha intenção dos meus vídeos aqui, pessoal. Entende? E alguns grupos religiosos, alguns não entende isso, porque ela não sabe, né? É por isso que é importante a gente saber o que é esse descanso espiritual, né? E eu faço a pergunta lá, né? Por que é importante buscar esse descanso, né? Descanso espiritual para a nossa vida? Então, é uma coisa que você tem que buscar, que é o quê? É a conexão com a sua espiritualidade verdadeiramente, o qual vai levar você a fazer essa prática do bem, de fazer bem ao próximo. É aquela conexão que vai dar estímulo a você. Vai dar um estímulo para você fazer isso. Porque sem você estar com esse estímulo, não adianta de nada, pessoal. Você vai estar fazendo isso automaticamente aí em um grupo religioso. Aí tá reclamando, aí tá, sabe, a pessoa tá reclamando da vida. Porque não tá fazendo com a satisfação, né? Sabe, a irmã também viu, né, no meu vídeo ontem, que ela sentia no meu rosto, assim, no meu olhar, a satisfação de eu estar ensinando essas coisas. Né, pessoal? Eu tenho satisfação. É por isso que eu faço isso, né? E isso tem a ver com o meu chamado, meu propósito de vida espiritual. Entende? Ela sentiu isso no meu olhar, no meu rosto. Ela via a satisfação, sabe? De estar passando esses ensinamentos, essas coisas, né? Da conexão espiritual. Sabe, pessoal? Porque eu sei. Porque eu me conectei, eu passei por vários grupos religiosos, pessoal. E não estava conectado. É isso. É por isso que eu venho alertar aqui, acordar as pessoas para essa conexão, né? Para ele entrar nesse descanso espiritual. Descansar espiritualmente. Entende, pessoal? Então, é por isso que eu venho falar isso. E aí eu tenho satisfação. Então, a irmã também viu isso também no meu vídeo, né? Graças a Deus, pessoal. É isso, né? E ela veio aqui e disse, nossa, irmão, você sumia. De vez em quando você sumia lá. Eu não sei para onde você ia. Eu fui arrebatado.
Aí, vamos continuar aqui o nosso estudo, né? Aí ele fala, essa aí fala, né? Sanda, né? Por isso, nenhuma pessoa precisa ter religião para experimentar a espiritualidade, embora a religião seja um meio de expressar alternativa importante para atribuir sentido à experiência de sofrimento, bem como objetivo de vida e de existência. Ela fala: não, pessoal, você está em um grupo religioso fazendo alguma prática, né, lá religiosa, fazendo alguma coisa lá, o bem, alguma ação lá beneficente lá em algum grupo religioso, não, não é mal. Ela fala que não é mal. Mas ela fala o quê? Que por isso nenhuma pessoa precisa ter religião. Mas para expressar a espiritualidade é o que acontece, pessoal. Às vezes a pessoa já tem a mediunidade dela, a espiritualidade, ela está conectada, ela procura um grupo que ela tem afinidade, né, um grupo religioso, para expressar a espiritualidade dela, a mediunidade dela. É isso que acontece com os grupos religiosos, né? E tem poucas pessoas assim, né? Que está conectado e vai lá com a sua mediunidade fazer expressar lá, né? Porque ela diz que esse expressar é alternativa importante para atribuir sentido às experiências, né? De sofrimento, bem como objetivo de vida e de existência. Então, é uma maneira que a pessoa busca de expressar, de fazer aquele bem em algum grupo desses religiosos, o qual vai dar um sentido de vida a ela, né? Um objetivo de vida, né? E de existência, que ela tá. Quando a pessoa faz o bem, pessoal, ela se sente que ela tá fazendo a parte dela, a obrigação dela. Você vê que quando a gente faz o bem, você que está ainda conectado com as pessoas, você se sente um alívio assim. Então, às vezes, quando eu termino até de gravar meus vídeos aqui, parecendo que é um alívio assim que me dá, é uma satisfação tão grande, porque eu sei que isso vai fazer bem a algumas pessoas. E estão fazendo, né? A irmã mesmo já disse que fez o bem. Não só ela, vários já me deram esse feedback. Então, pessoal, é o quê? É uma expressão, né? Mas eu não tenho um grupo religioso. Ela diz que não, você não precisa de religião para expressar, para experimentar a espiritualidade, né? Você não precisa. Eu estou experimentando a minha espiritualidade sem nenhum grupo religioso, né? Sem afiliar nenhum grupo religioso, entende? Porque a minha expressão aqui é para cavar, indagar, isso é buscar, porque se eu me filiar a um grupo, eu não vou poder falar de outras coisas que é de outro grupo religioso. A religião não vai permitir. Não, não, você não pode falar isso, não. Da outra, a gente só prega aqui a Bíblia, ou então eu entro num grupo lá e. Não, a gente só fala das coisas que não mistura com lá. Entende? Eu sei que tem isso nos grupos religiosos. É por isso que eu não adero nenhum. Mas eu trabalho a minha espiritualidade. Entende? Como ela disse. Por isso não precisa ter uma religião, né? Ter um grupo, né? Para experimentar a espiritualidade. Não precisa. Eu experimento aqui, né? Agora mesmo quando eu estava meditando, nossa, eu estava chorando aqui igual uma criança, né? A espiritualidade estava me tocando ali. Graças a Deus, né? É igual a irmã também viu que é, tem momento que eu estou falando aqui e às vezes não sou eu mais, então às vezes ele está tomando para poder falar as coisas
espirituais mais profundas, né? Que eu não tenho conhecimento. Então, as coisas mais profundas, às vezes, ele entra para passar essa mensagem para vocês crescer espiritualmente, entende? É para isso, né? Aí ele fala, aí o que é que fala mais? Por isso, a conexão à espiritualidade é importante para buscar o sentido nas coisas, nas pessoas e na vida. Entende, pessoal? É por isso que a irmã estava reclamando lá. Eu não sinto nada, estou indo para a igreja. É de uma igreja evangélica, ela está dizendo que não sente nada. Estava fazendo lá o serviço da igreja, aí não está sentindo nada. Nossa, pessoal, essa pessoa não está conectada com a espiritualidade. Mas ela está num grupo religioso? Ela está. Ela está há mais de 30 anos. Mas não está conectada. Você entende que esse descanso espiritual, que é a conexão com a espiritualidade, não tem nada a ver com que você ir para um grupo religioso e praticar? Essa conexão espiritual é mais profunda, é como ele falou, é uma coisa bem profunda, é um sentimento bem profundo. Por quê? É uma conexão espiritual que vai lhe dar o quê? Para você buscar um sentido. Você vai sentir. Sentido vem do sentir. Você vai sentir nas coisas, né? Dá sentido às coisas. Você vai sentir nas coisas. Vai sentir as pessoas, vai amar as pessoas. E na vida você vai amar estar fazendo aquilo. Sabe? Você vai ter prazer de estar vivendo aqui nessa dimensão. Fazendo aquilo que a espiritualidade está mandando você fazer. Aí você vai estar na conexão. Você vai ter alegria de fazer as coisas. Entende, pessoal? E eu sinto muito, pessoal. Tem pessoas aí, eu sei disso. Em grupos religiosos, em vários. Não é no só evangélico, não. É em vários, católico, espírita, vários grupos aí religiosos. Tem pessoas assim que ainda não entrou nesse descanso espiritual. Não teve a conexão verdadeira ainda com a espiritualidade. E essa é a minha intenção de fazer essas pessoas se conectarem. Aí se ela quiser continuar no grupo religioso dela, fazendo, ela continue, mas ela continue com alegria, pessoal, com essa conexão, com esse sentido nas coisas, sabe? Sentindo as coisas, amando as outras pessoas, fazendo bem às outras pessoas, sabe? Amando a vida, tendo amor pela vida, pessoal. Entende, pessoal? É por isso que está acontecendo aí eles falam que é um fenômeno, um negócio que mesmo pessoas de grupo religioso assim, está tendo ansiedade, depressão, está tendo essas coisas. Né, pessoal? Aí como é que pode? Se o próprio Deus diz que vai tirar todo o mal, dar descanso à sua alma, tirar e você tá com ansiedade, tá? Pessoas que tá com depressão, não tem ânimo para a vida, sabe? Não tem aquele sabor de viver, sabe? Tá só fazendo as coisas, já até querendo assim, eu quero já morrer para eu ir pro céu. Ela tá pensando que é assim, entende? Essas pessoas, ela já quer morrer logo para ir pro céu. A verdade é que você não vai morrer. Essa é uma verdade que você não vai morrer, entende? Você só vai deixar esse corpo, né? Porque ela já tá cansada, sabe? O fardo tá tão pesado que não tá aguentando mais. Não quero. Sabe, pessoal? E aí vem o que? Depressão. Pessoas que estão em grupos religiosos estão assim, porque lhe falta essa conexão que ele está falando. Por isso a conexão da espiritualidade é importante para buscar um sentido nas coisas, nas pessoas e na vida. Entende? É por isso que fala isso. Aí fala assim,
Quando achamos sentido, quando achamos esse sentido, né, que é a conexão, há um fechamento e entendimento da situação e menos desgaste físico e mental. Então, ele fala, quando você. Ele fala aqui, né? Quando você achar um sentido, há um fechamento. Então, vai haver um fechamento e um entendimento das situações, né? E vai haver um fechamento das situações. Você vai começar a entender a situação quando você está conectado com essa espiritualidade. Entende? Você vai ter um sentido da vida, você vai entender qual é o sentido de você viver aqui nessa dimensão. Você vai entender o sentido, entende? E isso passa por essa conexão, a expansão da consciência, o despertar da consciência. Entende? Para você entender isso. Então ele fala, quando achamos sentido, né? Há um fechamento e entendimento das situações. Você começa a entender como funciona. Aí, e menos desgaste, né? Físico e mental. Então você vai ter um menos desgaste vai ter um descanso. Você não vai gastar a sua energia física nem mental, entende? Você vai estar fazendo essas coisas, mas com tanto prazer que você vai ter energia da espiritualidade, sabe? Foi o que eu senti ontem, sabe? Quando eu acabei de eu estar desgastado, eu estava com energia muito grande, que quase eu não pego no sono ontem. Eu precisei relaxar bem para a energia abaixar, entende? Então, ele está falando isso, que você vai ser menos desgaste físico e mental para você. Você não vai se desgastar tão fisicamente e nem mentalmente. Quando você ter essa conexão, você vai ter o sentido, você vai descansar espiritualmente. Então, você vai ter um descanso, sabe? Vai ser mais fácil para você. Como é que se diz? Transitar nessa realidade. Você que está aí sentindo um peso nas costas, a vida tá difícil. Você tem que entrar nesse descanso espiritual, que é a conexão com a espiritualidade, o qual vai, como é que se diz? Você vai ter menos desgaste físico e mental. E você vai entender o sentido, você vai entender o sentido e há um fechamento de entendimento. Então, há um fechamento, você entendeu como é que funciona do entendimento e das situações. Você entendeu. Entende, pessoal, como é importante a gente buscar para entrar nesse descanso espiritual? Você entende como é importante para a nossa vida? Aí ele fala aqui mais. Por isso, né? Por isso, o descanso espiritual é a sua conexão com a sua espiritualidade. Então, ele fala que o descanso espiritual é a conexão com a sua espiritualidade, né? Onde passa pelo despertar espiritual. Então, é o despertar da consciência. Você vai começar a entender tudo. Você vai saber como se colocar nessa realidade, a sua consciência. Você vai saber. Então, sua consciência tem que despertar. Entende? Que a gente vive sentindo o verdadeiro sentido da vida. Então, vai dar um verdadeiro sentido da vida. Qual é o seu verdadeiro sentido da vida? É você se conectar com a sua essência, com a sua espiritualidade. Aí, quando você fazer isso, vai dar o verdadeiro sentido da vida para você.
você vai ter sabor nas coisas, como ele fala lá. Você vai ter o sentido nas coisas, nas pessoas, você vai amar. Você vai amar a vida. Entende? É o que ele está falando. Né? Aí, como é mais... o que é que ele fala aqui? E ser alegre pela grande possibilidade de encontrarmos nessa vida. Então você vai ter alegria de estar até vivendo essa vida, pessoal. Pessoal, o que eu vejo pessoas reclamando aí da vida, de que queria sair daqui, até o meio espiritualista também, que diz que tem a expansão da consciência, a conexão. Tá querendo, oi, ET, me leve daqui, eu não aguento mais, essa vida aqui tá ruim, esse planeta tá ruim, eu não aguento mais. O que é isso, pessoal? Essa pessoa está demonstrando que não está conectado com a espiritualidade dela. Porque ele fala aqui que se você está conectado, você sente alegre pela grande possibilidade de encontrar nessa vida. Você se alegra porque você está vivendo essa realidade aqui, essa vida. Agora, uma pessoa que está assim, ela está querendo sair daqui, aí está triste, está deprimida, ela tá conectada com a espiritualidade? Não tá, pessoal. Entende? E esse é o propósito aqui. É fazer de você se conectar com essa espiritualidade sua. Que aí você entrou no descanso verdadeiramente. Quando você fazer isso, você está descansando espiritualmente. Entende? E você vai ter prazer de estar nessa vida, né? Vai lhe dar um sentido e você vai ter prazer. Ele aí diz, e se alegrar pela grande possibilidade de encontrarmos nessa vida. Você vai agradecer por estar nessa vida. Entende? Uma pessoa vê que está querendo que o ET leve, né? Os espiritualistas, os evangélicos que me leve logo, sabe? É uma pessoa que não está aqui. Se você está aqui, tá para passar essa experiência, viver. Mas por que a experiência está tão difícil? Porque você está desconectado da sua espiritualidade. Por isso que você está sentindo um peso muito grande de passar nessa experiência dessa vida aqui nessa realidade. Entende, pessoal? Entende o que é o sentido dessa descanso espiritual? Você está entendendo? Então, o que é que ele fala mais aqui? Ele fala, por isso, esse despertar espiritual não pode ficar restrito à nossa experiência individual, né? Mas sim por todo mundo e fazer a diferença na vida das pessoas. Então, pessoal, um sinal de que você despertou, pessoal, você vai passar isso para as outras pessoas. Você não vai ficar isso individualmente. Você viu falar no outro vídeo aqui, pessoas que ficam guardando aí para o grupinho, não passar as coisas para as outras pessoas. Como é que você quer que as outras pessoas melhorem? Se você não passa para que as pessoas se conectem com a espiritualidade, é só você que tem que se conectar, os outros que se explodam, né? Os outros que... E você fica ali no seu grupinho, não, eu não vou passar. Ela só passo se ela aceitar ficar no meu grupo. Nossa, pessoal, o que é isso? Você entende como o pensamento dessas pessoas está fora da espiritualidade? Porque a espiritualidade, ele fala o quê? Por isso esse despertar. Uma pessoa que despertou a consciência dela, né? Espiritualmente, não pode ficar restrita à experiência individual. Ela não vai ficar só para ela. Ela tem que contar para as outras pessoas. Entende? Eu lembro até do EQM aí, de uma mulher que ela, ela foi restringida a não contar a experiência que ela teve de EQM, né? A experiência de quase morte que ela teve.
lá no médico. O médico diz, não fale isso, senão vão lhe dar como louca, você vai ter que tomar remédio, falou para ela. Então ela ficou, pessoal, 40, foi 30, 40 anos com isso guardado. Ela disse, pessoal, que foi a agonia da vida dela. Porque a espiritualidade estava tocando nela para ela contar aquilo. Porque vai despertar, vai servir para alguém. Então foi por isso que ela ficou até quando ela encontrou aí o canal, né, que possibilita as pessoas contar isso. Nossa, pessoa, na hora que ela contou, parecendo que ela contou até, ela chorou e tudo, contando pro entrevistado, né? E estava entrevistando ela. Ela disse que quando contou aquilo, parecendo que tirou um peso dela. Tirou um peso, ela chega, chorou assim. Chega, ela se emocionou contando, ela agradecendo pelo canal daquele cidadão que ele fez para que as pessoas contassem essas experiências, né, de quase morte. Ela contando, chorando assim, pessoal. Por quê, pessoal? Ali era espiritualidade. Ela passou pelaquela experiência espiritual e era contar aquela experiência, dividir com as pessoas, né? Aí é por isso que ele vai, mas sim por todo mundo e fazer a diferença na vida das pessoas. Então você tem que fazer a diferença na vida, fazer para as pessoas despertar, fazer o bem para a pessoa. Porque quando ela está contando aquilo, ela está fazendo bem a uma pessoa, que vai ajudar a pessoa a entender. Uma pessoa que passou pela mesma. Aí começa a entender, aí a pessoa começa a despertar. Ela já fez o bem àquela pessoa. Entendeu? E assim é o trabalho espiritual, pessoal. É impossível você despertar e não querer passar para outras pessoas, não fazer o bem para outras pessoas. É impossível. A pessoa que despertou, ela vai fazer o bem ao próximo. Seja no sentido espiritual ou no sentido material. Ela vai fazer o bem. Essa vai ser um sinal de que a pessoa está descansando espiritualmente. Entende? Ela despertou espiritualmente. Essa é uma coisa que ele está falando aqui. Né? Aí, entende, pessoal, como despertar o descanso espiritual é importante? Porque é isso. Nossa, pessoal, quando eu vi a mulher, chega ela soluçou, chega ela tirou um peso por contar aquela experiência que aconteceu com ela. Ela foi proibida, né? Até pelo o médico, para ela não falar aquilo. E é assim que faz esses médicos aí que não tem, né? Agora está mudando mais um pouco, mas antigamente era isso. Você não podia falar, porque senão você era datado como um louco. Você dizer que estava flutuando no teto, estava olhando lá o corpo lá deitado, que passeou pelo hospital. Você falasse um negócio desse, você estava louco. Dá uma injeção aí, dá uns compromissos a esse aí para ele dormir. Entende? É assim, pessoal. Mas graças a Deus está mudando um pouco isso, né? Está mudando, graças a Deus. Mas vamos mudar mais. Aí o que é que ele fala aqui? Assim, ele fala, assim o nosso crescimento pessoal passa pelo desenvolvimento do outro, através do trabalho conjunto para evoluir espiritualmente. Aí, ó, pessoal, não adianta. Se você despertou espiritualmente, verdadeiramente, você tem que fazer o seu crescimento depende também do outro, em você fazer o bem para o outro. E aí você vai, quando aquela pessoa evoluir, você vai evoluindo junto. Ele fala isso, é isso que ele fala. Assim o nosso crescimento pessoal, então nosso crescimento pessoal da nossa espiritualidade, né, ele diz, passa pelo desenvolvimento do outro. Então passa também pelo desenvolvimento do outro, através do trabalho o quê? Conjunto para evoluir espiritualmente.
Não tem como, pessoal. Uma pessoa que despertou a sua consciência, despertou espiritualmente, né? Entrou no descanso espiritual, ela vai fazer o bem ao próximo, seja espiritualmente ou seja, ela vai ter que fazer, porque ela sabe que aquilo ali vai contribuir para o desenvolvimento dela espiritual. Não tem como, pessoal. É por isso, aí qual é a minha pergunta lá que eu coloquei? Por que é importante buscar esse descanso espiritual para a nossa vida? Por que, pessoal? Porque faz parte do desenvolvimento da nossa evolução, né? O crescimento pessoal faz parte do nosso crescimento espiritual. A gente buscar esse descanso para o quê? Para desenvolver através junto com o outro, para evoluir espiritualmente. Então, é por isso que a gente está buscando esse descanso para buscar evoluir espiritualmente, né? Porque esse descanso é a nossa conexão com a espiritualidade. Foi o que falou aqui. Entende, pessoal? Graças a Deus, né? A espiritualidade está dirigindo aqui. Aqui você não vai ficar sem nenhuma informação espiritual, pessoal, para nossa consciência. Então aí e a Bíblia, pessoal, aí ele fala, né? O que é que ele fala mais aqui? Assim, a nossa ligação com a espiritualidade é buscar conexão com o mundo interior para alcançar equilíbrio mental, emocional e físico. Para nos, por isso, precisamos nos conectar com algo maior, no qual podemos dizer que encontramos o descanso espiritual. Então, pessoal, é isso. O descanso espiritual é a gente buscar essa conexão para a gente ter o equilíbrio interior, né? Equilíbrio mental, emocional e físico, né? E isso passa pela conexão de algo maior. Então, é um algo maior. Esse algo maior o quê? É a nossa espiritualidade, é Deus, né? É a centelha divina, é o Espírito Santo. Então, é a conexão com isso. O qual aí podemos dizer que encontramos o descanso espiritual. Entende, pessoal? E agora, a Bíblia fala sobre esse descanso espiritual, pessoal? Fala, porque está falando da nossa conexão espiritual. Aí eu vim aqui na Bíblia, né? Aqui é para os evangélicos, para ele não ficar de fora dessa festinha espiritual. Essa festinha espiritual, entende, pessoal? Aqui é para os evangélicos prestar atenção na Bíblia, porque muitos estão lendo, mas não com a visão espiritual. Então você precisa de uma ajudinha daquele que está conectado com a espiritualidade. Entende? Para você entender. Então aqui, o que é que a Bíblia diz aqui? Em Isaías 30, versículo 15. Diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel. Nossa, quem está dizendo é o Senhor, o Santo de Israel, né? No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor, está a sua força, né? Mas vocês não quiseram. Nossa, olha o que Isaías fala aqui, pessoal. Ele está dizendo o quê? Que assim diz o Senhor, né? Diz o soberano, o Senhor e Santo de Israel. Ele fala: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Aí ele completa, né? Na quietude, então na paz, né? E na confiança está o seu vigor. Então você tem que descansar, tem que estar na quietude, tem que estar na paz, né?
e no seu vigor, mas vocês não quiseram. Então, pessoal, ele está falando aqui que para você entrar nesse descanso, você tem que estar em arrependimento, se arrepender, né? E no descanso está a salvação de vocês. Pessoal, quem é a nossa salvação? Quem é a nossa salvação? É Jesus. Entende? Então tem uma profecia lá que o Isaías está falando, que está falando o quê? Que no arrependimento, se você se arrepender, você vai, e no descanso está a sua salvação de vocês. Na quietude, na paz, né, que vai trazer para você, e na confiança está o seu vigor, está a sua força. Mas vocês não quiseram. Então, pessoal, foi pregado a salvação para aquelas pessoas e eles não quiseram entrar nesse descanso. Era esse descanso que estava falando lá, que as pessoas tinham que entrar nesse descanso. E as pessoas não entendem o que era o descanso ali na hora que Deus estava dando o que era o sábado. Ninguém estava entendendo. Entende? Não quiseram. Então não entraram no descanso. Então não se conectaram com a espiritualidade. Entende? Porque se ele se conecta com a espiritualidade, no descanso está a salvação. Entende? Entende? Aí o que é que a Bíblia fala mais sobre isso aqui? Hebreus 4, versículo 9 até o 11. Vamos ler aqui para ver se fala sobre esse descanso mesmo. Aí fala aqui assim, né? Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Nossa! Nossa, pessoal! Olha, veja bem o que... isso é o apóstolo Paulo, né? Que escreveu lá Hebreus. Ele está falando lá para os Hebreus. Ele fala, assim ainda resta um descanso sabático. Aí, ó, quem é que guarda o sábado? Os adventistas, né? Guarda o sábado aí. Resta um descanso sabático. Aí ele vai falar qual é esse descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Você entende, pessoal? Então ele está falando daquele povo que não entrou no descanso. Entende? Então esse descanso que ele está falando aqui, o sábado, é Jesus. Você entende? Então, para você verdadeiramente guardar esse sábado que ele fala, porque tem um sábado. O sábado não foi tirado, não, de Deus, o que Deus falou lá para descansar no sábado. Mas agora você vai descansar no dia de sábado agora. Por exemplo, hoje é sexta, né? Amanhã é sábado. É no dia de sábado que você vai descansar? Não é esse sábado que está falando. Você entende? Se a gente não ir no espírito, a gente se perde. É como a igreja lá, né? Os adventistas, eles guardam mesmo o sábado. O sábado, que é o dia da semana mesmo, ele guarda. Mas é o que fala aqui em Hebreus. Assim ainda resta um descanso sabático, né? Para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra... Então, esse sábado você tem que entrar. Agora, como é que você vai entrar no sábado? Esse sábado ele fala, você tem que entrar no descanso. Pois todo aquele que entra no descanso, então, você tem que entrar nesse descanso, né? Descanso de Deus também descansa das suas obras.
De que obra ele está falando? Ele fala, portanto, esforcemos-nos para entrar. Então, ele está falando até para você entrar nesse descanso. Você entende que ele não está falando de sábado do dia? Ele está falando que é Cristo esse sábado. Aí ele diz, portanto, esforcemos para entrar nesse descanso para que ninguém venha cair, o quê? Seguido aquele exemplo de desobediência. A desobediência que fala lá em Isaías. Mas vocês não quiseram. Então, o povo não quis entrar nesse descanso. Entende? Aí, o que é que ele fala lá em Hebreus 4, 7? Por isso, Deus estabeleceu outra vez um determinado dia, chamado hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que for dito antes. Se hoje você ouvir a sua voz, não endureça os corações. Entende, pessoal? Então, ele foi o quê? Por isso ele fala, por isso foi determinado um dia hoje, que se chama hoje. Esse dia que é o dia do sábado, né? Declarado há muito tempo por meio de Davi, né? Da linhagem de Davi, de acordo com o que for dito antes. De acordo com o que já foi dito isso antes para aquele povo. E eles endureceram o coração. Não entraram no descanso. Entende? Aí o que é que ele fala? Se hoje você ouvir a sua voz, não endureça o coração. Não tenha a sua alma, deixe penetrar a espiritualidade. Então, como você, por isso que falou lá, o descanso espiritual é você se conectar com a espiritualidade. Não foi isso lá que falou a psicologia com a espiritualidade? Foi isso que falou lá, que é a conexão com a espiritualidade. Então, esse descanso do sábado, que ele falou que era resta um descanso, que é o quê? Para o povo de Deus, é você entrar. É você, quando ouvir a voz de Cristo, você não endurecer. Como é que você vai ouvir? Ele vai estar falando ao seu coração aí. E quando ele está falando ao coração, né? Como algumas irmãs que já viu que eu estava falando aqui, ela sentiu falando ao coração dela. Isso é espiritualidade. Quando ela entra ali, se conecta, ela sente, ela chora, por isso que ela chora, ela sente. Então, ela não endurece o coração. Quando ouvir a sua voz, não endureça o coração. Porque você está fazendo igual aquele povo. Você não vai entrar no descanso. Você não vai entrar no descanso do sábado, que é Cristo. Entende? Para provar isso, aí está aqui Mateus 11, 28 até o 30. Vamos ler aqui. Venha a mim todo que estão cansado e sobrecarregado, e eu darei descanso a vocês. Nossa, pessoal, tá na cara, né, pessoal? E a gente não vê, né, pessoal? A gente não percebe o que as escrituras estão falando. Tá na cara. Olha o que Cristo fala, pessoal. Mateus 11, 28. Venha a mim. Por isso que Cristo falou isso. Todo que estão cansado e sobrecarregado, que eu vos darei descanso a vocês. É por isso que Cristo, pessoal, quando os discípulos estavam pegando milho lá, os fariseus falaram assim, era um dia de sábado, né? Ele não obedece o sábado, não? Aí eu tá com medo. Não é permitido fazer isso no sábado. Falou para Jesus. O que Jesus falou? Ele disse, quando o Senhor do sábado está aqui, não precisa de você descansar. Você já está descansando.
Então eles já estavam descansando, porque eles estavam em Cristo. Entende, pessoal? Entende? Então ele dizia, sobrecarregado, que eu vos darei descanso a vocês. Tome sobre vós o meu jugo e aprenda de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarem descanso para a sua alma, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, pessoal, esse descanso é para sua alma. É por isso que é o descanso espiritual. Entende? Que é você estar guardando o sábado. Se você não está conectado com a sua espiritualidade, com o Espírito Santo, com Cristo, você não entrou, você não está guardando o sábado. Essa aí é para os adventistas aí prestar atenção, porque ele pensa que guardar o sábado é o dia mesmo. É o que aquele povo não entenderam. Que era para você fazer as boas obras, sabe? Tirar um dia para fazer as boas obras e eles não tiravam o dia para fazer as boas obras. Estava fazendo mal, né? Só estava guardando o dia pelo dia. Não é guardar o dia pelo dia. Quando você se conecta com a espiritualidade, você está descansando espiritualmente, você está guardando o sábado e você está trabalhando, fazendo bem. Esse é o descansado, esse é o guardar o sábado. Entende? É descansar das obras. Entende? Então, não entenderam. E até hoje não entende o que é o sábado. E a sua alma vai estar alegre. Sua alma vai estar em paz. Então, aquilo vai ser um descanso. Você vai estar fazendo bem. As pessoas, você vai ter uma alegria, uma paz. Então, você está descansando. Você está conectado com a espiritualidade. Entende agora, pessoal? Entende? E isso é por isso que tem que ter a direção do Espírito, da espiritualidade. Senão você se perde. Ninguém entende o que se passa nas escrituras. Você perde o, o, a direção da espiritualidade. Entende? Então, descansar, você guardar o sábado, é isso. Não é guardar o dia. Quando você entrou no descanso que é Cristo, pronto. Você está conectado à espiritualidade, você está fazendo bem, você está guardando o sábado. Entende? Você descansou das suas obras, você então está descansando. Por isso que é o quê? O descanso espiritual. Entende? Aí o que é que ele fala mais aqui? Vamos tomar um pouco de chá aqui, né? O que é que ele fala mais aqui? Salmo 116, versículo 7. Ele quer que o salmista fale: retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Você entende, pessoal? É por isso que o que Cristo vai dizer: eu darei descanso para vossas almas. Então, o salmista está falando, cara, retorne ao seu descanso. Aonde é o nosso descanso? É em Cristo. A gente tem que voltar à conexão com a espiritualidade. Entende? E ele vai encontrar o quê? Descanso para a vossa alma, né? O seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Então, quando você se conectar com a espiritualidade, o Senhor vai ser bom para a sua alma. Sua alma vai estar leve, vai estar descansando. Entende? E aí, o que é que a Bíblia fala mais? Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir
a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Você entende, irmão? Você entende que é Cristo o nosso descanso, que é o nosso sábado, que a gente está guardando, que é o nosso descanso espiritual. É Cristo que a gente vai descansar a nossa alma. Entende? Ele fala, eis que estou à porta. Então, é por isso que ele está à porta. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, é por isso que ele disse lá, não endureça, porque ele vai estar batendo a porta. Agora, em que porta, pessoal, que ele vai estar batendo? Sabe dizer? Que porta que Jesus está aqui, que ele fala lá em Apocalipse para João? Diga lá à igreja que eu estou à porta. Se alguém, ele diz, se alguém, então você tem que ouvir o chamado do despertar da espiritualidade. Você entende? Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Entende, pessoal? Eu estava até vendo aí nas redes sociais uma discussão, um pastor discutindo com o outro, né? Porque ficar todo mês fazendo ceia do Senhor, aí o cidadão não tem que fazer a ceia lá na igreja. É isso aí mostrou lá na Bíblia, mas nenhum dos dois está entendendo aonde acontece essa ceia. Aonde acontece essa ceia, pessoal? É na igreja agora que você tem que fazer lá para tomar a ceia do Senhor? É aquilo. Aonde que está acontecendo essa ceia? Escute bem, olha o que diz lá em Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Então, é onde que ele está batendo. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, aonde é que vai acontecer a ceia, pessoal? Essas pessoas ficam aí fazendo religiosidade, dando lá a ceia, o pãozinho aí, pensando que a ceia é aquilo ali. Aonde que está acontecendo a ceia? Aonde você vai ter a conexão? Então, quando você se conectar com a espiritualidade, você ouvir a voz de Cristo e se conectar com a espiritualidade com Cristo, você vai cear com Ele. Quem é que vai cear? Qual é a sua verdadeira pessoa? Que é o seu espírito. A sua alma vai descansar lá e vai estar lá sentado, ceando com Cristo lá, o seu espírito. Então você vai estar na mesa lá, junto com Cristo, ceando o seu espírito. E é por isso que você está descansando. Você entende agora? Aí o outro dizendo, tem que fazer a Santa Ceia mesmo na igreja, maior discussão. Não entendendo, todos os dois fora da espiritualidade, porque não entende a espiritualidade. É igual os adventistas vai dizer, tem que guardar o sábado mesmo. O sábado começa 12 horas da noite, aí 12 horas da noite, hoje você tem que já começar a guardar. É isso, pessoal. As religiões, você entende agora por que estão tudo fora da espiritualidade? Porque não está entendendo aonde é que a espiritualidade está trabalhando. É isso, pessoal. Olha o que Cristo fala lá em Apocalipse. Se alguém ouvir minha voz, é por isso que ele disse, e aquele povo lá já ouviu a voz de Cristo, né? Como foi dito antes. Então, aquele povo ouviu a voz no coração, né? A sua voz, não endureça o seu coração. Então a voz estava ali falando e aquele povo endurecia o coração. E estava pensando que era o sábado, o dia mesmo, que era só para fazer isso, não fazer nada e depois voltar a trabalhar de novo. Não era isso a intenção de Deus.
quando Deus falou lá. Entende? E eles não entenderam. Como hoje ninguém entende. Olha o que Cristo fala. Que ele está à porta. Que porta é essa? Né? Alguns evangélicos sabem, vai dizer o coração, né? Mas coração de carne? Ele está na sua alma. Ele está tocando aí na sua alma. É por isso que quando as irmãs ouvem aqui o meu vídeo, começa a tocar nela. Porque ele está querendo limpar, ele está querendo entrar lá na sua alma, passear junto com você. Né? Ele diz, se abrir a porta, né, dessa sua alma, eu entrarei e cearei com ele. Agora, se sua alma está aí uma bagaceira danada, Cristo, ele vai tocar, mas ele vai primeiro fazer uma faxina, ele vai limpar a sua alma, para depois ele entrar e cear. Como é que você vai cear numa casa toda suja, em um negócio sujo? Entende, pessoal? Então, ali aquela Santa Ceia com os discípulos foi um simbolismo de que ia fazer, a espiritualidade ia fazer na sua alma. E a igreja não entende isso. Foi por isso que Cristo estava lavando os pés, estava fazendo as coisas lá, que ia fazer essa limpeza dentro da sua alma. Era tudo simbólico ali, para que os discípulos entendessem. E os discípulos não entenderam, mas eles vieram entender depois que eles se conectaram com o Espírito Santo. Aí eles vieram entender e escrever isso aqui. O que o apóstolo Paulo também entendeu o que era ser. Não era o que as pessoas estão entendendo. E não é o que a igreja evangélica está entendendo. As outras igrejas estão entendendo o que é ser. Não é para você sair aí pão aí. Está falando lá da ceia espiritual que vai acontecer na sua alma. A limpeza vai acontecer e Cristo vai limpar lá para depois sentar com a sua alma, ceiar lá. Aí você está no descanso, você vai fazer o bem, porque você está conectado. Entendeu agora, pessoal, o que é o descanso espiritual verdadeiramente? Você entendeu o que é essa conexão espiritual, o que é descansar espiritualmente? E por isso que você, quando está descansando, você já descansa o sábado, que o apóstolo Paulo falou. Existe ainda um descanso sabático. Então, quando você existe um descanso sabático para o povo de Deus, que é você entrar como é que se diz? A conexão com a espiritualidade, o qual Cristo vai estar lá, vai bater a sua... Se você ouvir a voz, não endureça, irmão. É por isso que eu falei aqui um dia, irmão, eu não estou fazendo isso. Se você está ouvindo, está tocando no seu coração, você tem que permitir essa conexão. Porque é a conexão com Cristo que está aí tocando. É a espiritualidade, é Cristo que está aí batendo no seu coração, na sua alma, para cear com você, para você entrar no descanso espiritual, você descansar do sábado. Entende? Graças a Deus, pessoal. Ficou longo um pouco, mas eu precisava dessas introduções, porque eu estou ouvindo muitas bobagens aí nas redes sociais, né? São pessoas que não estão conectadas com o Espírito. Pessoas discutindo até que tinha que fazer a Santa Ceia na igreja mesmo, discutindo com o outro, sabe, pessoal? Mas o outro estava questionando, pensando, eu digo, por que tem que fazer isso? Não, não precisa fazer isso, não. Se as coisas espirituais, o cara estava indagando. E ele estava discutindo com o cara, não, tem que. Isso é coisa. Você tá. É coisa do diabo, tá com o pensamento. Mas não entende. Entende que o descanso aonde é a ceia que você vai cear.
Aí a igreja fica fazendo igual como fez ali, como Cristo fez ali. Cristo estava fazendo aquilo simbolicamente, o que ia acontecer dentro da sua alma. Entende? Graças a Deus, mais um vídeo aqui, pessoal. Quero agradecer aí a vocês aí que têm assistido. Quando você ouvir a espiritualidade, pessoal, não endureça o coração. Se conecte, porque vai ser para o seu bem. Você vai sentir bem, vai fazer bem a outra pessoa. Você vai estar conectado, Cristo vai estar a porta batendo aí. É Cristo, não sou eu. Entende? Aí você pensa que eu não vou para a religião de Samuel, não, tal. Não é religião, é a conexão com a espiritualidade, que é Cristo mesmo que está falando com você. Entende? Graças a Deus, até a próxima, se Deus permitir e deixar, tá bom? Tchau!